Pessoal, antes de mais nada, uma pergunta. Vocês são espertos, vocês são inteligentes, curiosos, lê bastante. Peixe bebe água. Que nem aquela outra pergunta, peixe dorme, já que ele não tem pálpebra. Peixe bebe água, já que ele vive em ambiente de água, é aquático, o salgado doce, o salobra. Será, gente? Uma pergunta interessante, né? Se peixe bebe água. Alguns alunos mandam um recadinho sempre para mim, professor, comenta sobre isso, faz uma aulinha sobre isso, só para falar se o peixe bebe água ou não. Então vamos lá, gente, será que peixe bebe água? Primeira coisa, pessoal, depende. Depende? Depende. Mas do que, professor? Depende. O peixe de água doce e peixe de água salgada tem metabolismo diferente. Tem metabolismo diferente? Tem. Metabolismo. Reações químicas. Lembra disso na aula? Metabolismo? Então eles têm metabolismo diferente? Tem. Ah, professor, legal. Agora continua. Vamos dar um exemplo. Se você pegar um peixe de água salgada. Um peixe de água salgada, assim, do tipo cavala. Se você pegar, por exemplo, um badejo, um baire, um baiacu, deliciosos. Pegar um peixe de água salgada como esses, o que acontece em ambiente que eles estão? Será que bebe água ou não? Vamos ver. Primeira coisa, o peixe de água salgada, ele faz pouco xixi com muito sal. Os rins estão totalmente adaptados e eficientes para a retenção de água. Elimina sais para fora do corpo. Eles perdem água pela pele e pelas brânquias ao meio ambiente, sim, pelo processo de osmose. Osmose. Então a osmose entra nesses processos? Sim, a chamada osmorregulação. Então vamos lá, vai comigo. Se peixe de água salgada apresenta esse resultado metabólico, pouco xixi com muito sal, elimina sais, tá certo? Perde água para o meio ambiente, principalmente pela pele, pelas brancas, pelo processo de osmose, a chamada osmorregulação. Então, peixe de água salgada bebe água, por causa desse conjunto metabólico. Entenderam? Ah, entendi. Quer dizer que é o conjunto disso tudo, professor? Exatamente. Certo? Ô, professor, será que, sem te encher o saco, seria fazer um repeteco aí? Tá? Dá claro, repetir? Lógico, claro. Pergunta, né? Bom, então vamos repetir. Peixe de água salgada. Vamos pegar, por exemplo, um bagre, um badejo, delicioso, um baiacu, precisa tomar cuidado, tá certo? Esses animais no ambiente que eles estão, que seria água salgada. O que acontece com o resultado metabólico deles? Pouco xixi com muito sal. Elimina sais? Elimina sais. Perde água para o meio externo, tá certo? O meio externo do corpo dele, extracorpo dele, tá certo? Pela pele, pelas brancas, pelo processo de osmose? Perde sim, tá certo? Osmorregulação. Então o peixe de água salgada bebe água. Legal, professor, tá dando para entender. Tudo depende do metabolismo deles. E o peixe de água salgada tem metabolismo diferente do peixe de água doce, certo? Agora vamos pegar um peixe de água doce. Falamos sobre peixe de água salgada, vamos pegar um peixe de água doce agora. Tá certo? Vamos pegar, por exemplo, uma tilápia, fila de tilápia, né? Uma traíra, um pacu. Vamos pegar, por exemplo, um pintado, vamos pegar, por exemplo, um dourado. Se a gente pegar um peixe desse de água doce, como é que funciona eles em ambiente de água doce? Eles fazem muito xixi com pouco sal. Ao contrário do outro, um pouco xixi, tá certo? Ou seja, muito xixi com pouco sal.
Eles eliminam, ou seja, entra sais no corpo do bichinho, entra sal no corpo do bichinho. Entram sais. Então entram sais, tá certo? E muito xixi com pouco sal. O que mais? Dentro do corpo dele, para dentro do corpo do bichinho, tá certo? Entra água pela pele e pelas brânquias. Já que um animalzinho de água doce, ele está no ambiente de água salgada. Quer dizer que dentro dele existe uma maior concentração do que? De soluto, né? De sal. Então entra água no corpinho dele pela pele e pelas brânquias, para que haja o equilíbrio. Então ele entra água dentro dele, certo? Entra água. Então, se entra água dentro dele, faz muito xixi com pouco sal, tá certo? Né? E entram sais nesse processo metabólico, ele bebe água ou não? Ele não bebe água. E o pouco que bebe entra pela alimentação que ele faz. Ele é interessantíssimo. Mas presta atenção a ele, depois vocês conversam. Bacana, professor, bacana. A gente entende isso aí, então. Um negócio muito legal que pode cair no Enem, pode cair no vestibular, é lógico. Certo? Professor, repete água doce? Repito, água doce. Vamos pegar lá um representante de água doce. Tem vários. Vamos pegar um representante, vamos pegar, por exemplo, uma tilápia. Tilápia gostosa, filezinho, muito bom. Tilápia. A pessoa só pensa em comer. Não, estou dando exemplos. É que eu fico com fome quando falo disso. Tá? Vamos pegar uma tilápia. Tilápia é ambiente de água doce, tá certo? É um bichinho de água doce. Agora vamos pegar a tilápia e jogar um ambiente de água salgada, tá certo? O que vai acontecer com ele? Então, o que pode acontecer com ele se a gente pegar de água doce e água salgada? Mas antes, vamos comentar novamente. Água doce. O que acontece com a tilápia? Então, se ele é um bichinho de água doce, é um animalzinho de água doce, ele está dentro da água doce. Entram sais pro corpinho dele. Muito xixi com pouco sal, entra também. E entra água pela pele e pela branca no corpinho dele. Tá certo? Ok? Entra água porque dentro dele tem uma maior concentração de soluto, né? Pelo processo de osmose, de osmorregulação. Então entra água dentro do corpo dele. Pela pele e pelas brancas. Então ocorre o quê? Ele não bebe água. E aquilo que eu falei para vocês, o pouco que entra pelo processo de nutrição, de alimentação dele. Certo? Agora, é o que eu estava falando antes. Agora vamos pegar. Professor, o senhor falou que vamos pegar um outro exemplo? Falei. Mas se a gente pegar e colocar esses animaizinhos em ambientes diferentes, pegar um peixe de água doce e colocar em ambiente de água salgada. Pegar um animalzinho de água salgada, um peixe de água salgada e jogar em água doce. O que acontece com eles? Eles acabam morrendo. Aqui jaz um peixe. Acabam morrendo, provavelmente. Existem algumas adaptações, tá certo? Como a tilápia do Nilo, né? A tainha, que é um peixe catódromo, que a gente vai ver depois. É diferente, existem algumas exceções, certo? Mas vamos lá. Se você pegar um peixe de água salgada e jogar em ambiente de água doce, tá? O bichinho não vai se enquadrar, vai sentir a diferença, o metabolismo dele vai achar a diferença, esse negócio aí. Bom, me colocaram dentro, eu sou um animal de água salgada, me jogaram dentro de um aquário de água doce, o que vai acontecer? Dentro do bichinho, pessoal, existe uma maior concentração de sal, porque ele é de água salgada. Então o que acontece? Por osmose vai entrar um monte de água dentro dele. Dentro dele um monte de água, tá certo? Fazendo com que o bichinho fique inchado, túrgido e pode até explodir. Morre. Aqui jaz um peixinho. Nossa, morre. Concentração de osmose, concentração de osmorregulação do ambiente que ele não está acostumado e colocar em outro ambiente. Nossa, que interessante. Repete, professor. Repito. Vamos pegar então um bichinho, vamos pegar um peixe de água salgada e jogar em água doce. Dentro dele existe uma maior concentração de sal. Ele jogou dentro de água doce. A água que tem menos concentração vai entrar dentro do corpo do bichinho, fazendo com que ele fique inchado, túrgido e provavelmente estourar. Coitadinho. Vai ver que tinha família, né? Tinha filhos, essas coisas. Deixa órfãos. Morre. Agora vamos pegar ao contrário. Vamos pegar um peixe de água doce e vamos colocar em ambiente de água salgada. Vamos pegar uma tilápia, por exemplo.
O que vai acontecer? Se ele está em ambiente de água doce, coloquei em água salgada, o que vai acontecer? Ele vai perder tanta água, mas tanta água por meio externo do corpo dele, que tem maior concentração de sal, por osmose ele vai perder água, que vai chegar num processo de desidratação. Desidratação? Ele vai morrer desidratado dentro da água. Morrer desidratado dentro da água. Olha só, hein? A que ponto, hein? Você vê? Morrer desidratado dentro da água. Agora, gente, acontece isso aí? Pode acontecer? Mas é claro que sim. Claro que acontece. Então, se o peixe bebe água ou não, depende do metabolismo de água salgada e água doce, que são diferentes. Depende dos resultados metabólicos. E se você colocar um bichinho fora do ambiente dele, tá certo? Como eu falei para vocês, um peixinho de água salgada dentro de um ambiente de água doce, ou um ambiente de água doce, um peixinho de água doce, joguei água salgada, eles podem morrer, tá certo? Por causa dessa diferença de metabolismo aí resultante, certo? Agora existem algumas exceções, como o professor falou para vocês. Existe a chamada tilápia do Nilo, hein, gente? Tilápia é um peixe de água doce, né? Que ele tem adaptação em ambiente de água salgada, água marinha. Então, os cientistas observaram isso. Sem falar também que a tainha, que é um peixe catódromo. O que é um peixe catódromo? É um peixe que está acostumado em água doce, então ele migra ou salubra, ele migra, tá certo, para a água do mar, água salgada, para fazer o processo de reprodução. Olha só, existem exceções aí de adaptação na natureza, tá certo? A tainha e, no caso, a tilápia do Nilo, que eu falei para vocês agora. Certo, gente? Beleza? Beleza, tá certo? Então tá bom, gente. Qualquer dúvida, vocês comentem com o professor abaixo lá dos comentários. Divulguem as aulinhas do professor, no canal do professor. Vocês têm que divulgar, ajuda o professor aí, poxa, tá certo? Divulga para os seus colegas, tá? Olha, tem o canalzinho do professor lá, que dá umas aulinhas lá, que dá para entender alguma coisa, né? Certo, gente? Ok? Muito que bem. Então, um grande beijo para você, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Bola para frente aí, hein, gente? Se organizem, tá certo? Ok? E vai Corinthians. Grande beijo, pessoal. Fui!